curva na... Eu vou voltar aqui, Iberê, só para dizer, essa aqui é a estaiada da CPTM, da linha 13. E esse aqui é um viaduto sobre Castelo Branco, não sei se vocês conhecem, ali no Tucunaré. Iberê, não sei se o Iberê trabalhou nessa obra aqui, porque eu, quando entrei, o Iberê tinha saído, essa obra já tinha sido feita, não? Vamos lá. Essa daí foi do seu xará, eu acho, o Alexandre NG. Alexandre NG. É por isso, eu e o Renato, a gente tava procurando, porque o Rui fica contratando pessoal com nome igual. A gente tava perguntando quando ele ia pôr outro Alexandre. Na verdade, você já é o segundo. Olha só. E aconteceu de novo, só para complementar, ele contratou 2 estagiários, que ele tinha feito uns 8 anos atrás, ele contratou um Ivan e um Gabriel, e agora ele repetiu. Eu quero ver ele achar o Iberê, outro Iberê. Pois é. Então, essa estrutura era muito interessante, porque ao longo do processo, deixa eu ver, não tem a planta dela aqui, ela é muito curva em planta. E então, em determinado momento, ela ia ficar instável, do ponto de vista de controlar a estabilidade dela, ia ficar muito mais caro, que ela ia tombar. Não sei se vocês conseguem ver minha mão, porque ela é então ela tomba. Eu deveria ter colocado a planta aqui. Enfim, então no meio do caminho eles construíram esses apoios provisórios para evitar essa instabilidade, fora o controle dos pilares provisórios aqui, tem esses no meio do caminho. E depois eles são retirados. Então, há uma redistribuição de esforços, porque isso entra numa fase isostática e, de repente, a estrutura fica hiperestática e eu tiro uma vinculação aqui do meio, então a redistribuição de esforços dessa estrutura aqui é completamente atípica do ponto de vista das estruturas mais convencionais. Aqui o método construtivo dele, ó, sai pilar provisório, sai a partida, e tá aqui, ó, ele entra o pilar temporário, né? E depois ele é retirado. Também os pilares provisórios, assim. Então eu tenho isso aqui funcionando como um engaste, por exemplo, e daqui a pouco ele é um apoio. Aqui eu tenho um apoio e depois ele sai. Então entra uma carga no sentido contrário. De maneira geral, a gente pode dizer assim. Fora ainda tem um trecho cimbrado, que a gente considera também. Esses modelinhos eu vou mostrar mais lá na frente. Vamos conversar um pouco conceitualmente aqui, do geral. Os programas utilizados. Assim, o melhor programa, eu costumo dizer, que é aquele que a gente domina. Porque a maioria dos nossos modelos, se a gente puder fazer o mais simples possível para verificar e para ter uma ideia do comportamento, e depois, assim, a gente vai avançando em modelos mais complexos, é melhor. Então, modelos simples, barras ou umas placas, elementos simples, sem não linearidades ou recursos mágicos de muitos programas que você tem por aí, é um modelinho simples. Então, aquela ferramenta que você domina, que você conhece o comportamento, que você conhece o que ele está fazendo de cálculo por trás. É interessante ver como é que é o elemento finito dele, como é que ele considera a vinculação, como é que ele... Sabe, é muito interessante que você saiba desses aspectos para você dominar um programa e fazer o melhor modelo possível, tá? Então, a gente tem o SAP, que é o que a gente usa lá no escritório, que hoje em dia o pacote de ponte dele ele fez o CSI Bridge. Tem o Midas, Lusa, Softstick, Strap, Robot, da Bentley, que é o RM Bridge. E tem programas mais complexos, usados mais no meio acadêmico, ANSYS, e uns programas como ANSYS, e uns programas abertos da biblioteca OpenSys, CodeAster. XC é um projeto muito interessante que usa a biblioteca desse pessoal aqui da Califórnia. E outro, F2. Até mesmo o F2 ele pode te ajudar, tá? Eu queria complementar a palestra do Renato, só pontuando aqui que na parte do processo do BIM também tem a interligação entre os processos de desenvolvimento do projeto, né? Então, muitos softwares prometem, já tem uma ligação, inclusive usando aquela linguagem IFC que o Iberê comentou, em onde ele transfere as características daquele modelo físico, aquele modelo para a construção, do modelo BIM, para as informações, para um programa de estruturas, para um programa de fluxo de mecânica dos fluidos, né, para análise de vento, de calor. Então, já existem protocolos de transferência de informação
O que eu testei ainda não estava muito bom usando o IFC, mas, por exemplo, o Robot ele já deve puxar informações melhores de um projeto do Revit, que ele é da Autodesk. O Softick, ele tem uma biblioteca para Autodesk que também você insere no Revit. Eu não coloquei aqui, o Bentley deve conversar bem com o BIM dele, então, internamente, eles já devem ter algumas coisas melhores, mas eu acredito que ainda que para pontes ainda não é muito bom. Mas só para falar um pouquinho mais, um conceito aplicado já há muito tempo, por exemplo, se você pensar naquele programa UTQS. O TTS você insere forma, ele gera um modelo 3D e ele, por incrível que pareça, ele tem por trás ali dentro, ele não mostra muito. Até tem uma opção de mostrar, mas assim, se o usuário não quiser ver, esse é o que eu acho perigoso. Ele tem um modelo de finitos, ele calcula por aquele modelo, ele já dimensiona e já devolve aquela armadura lá. Então é um conceito inicial de BIM e que eles têm evoluído bastante nisso. Essa interligação, tá? Vamos lá. Isso aqui, para quem programa e quem tem interesse em avançar, é bem interessante. São programas de código aberto. Você pode criar suas rotinas, assim como esses têm alguns módulos que permitem uma programação, mas esse aqui é completamente aberto. ANSYS é fechado e caríssimo. A gente limita muito no meio acadêmico. Vamos lá. Bom, método dos elementos finitos. Não sei se todos vocês já passaram por essa matéria ou se veem isso. Ele é um método numérico para a determinação de soluções aproximadas de problemas de valor de contorno. Ele resolve a equação diferencial de um determinado meio, que é uma viga, uma placa, um sólido, ou um campo elétrico, enfim, tem diversas aplicações em elementos finitos. E como a gente faz? Como é que é o método? A gente faz uma subdivisão ou discretização do domínio em elementos. E a gente determina as condições de contorno, que são vinculações, que regem o comportamento de determinados nós, no caso de estruturas, deslocamentos, e condições de contorno em carregamento, seja temperatura, seja carga, aplicações de carga nodal ou por carga distribuída nos elementos, enfim. Isso é o básico do elemento infinito da estrutura. A gente usa normalmente os elementos de barra, com o comportamento de Euler-Bernoulli. Seções planas permanecem planas e não tem deformação por desalhamento. E alguns programas também já têm o modelo da viga Timoshenko, que é muito utilizado para vigas com alturas elevadas, onde com a altura da seção alta, então o efeito de cisalhamento ele é maior. Então ele introduz umas deformações a mais na estrutura por conta do efeito de cisalhamento. Aqui é o elemento de barra, aqui é uma representação em 3D, mas o que o elemento de barra guarda? Ele guarda as propriedades geométricas disso aqui. Então, na verdade, isso não é um modelo BIM, isso é só uma representação 3D daquilo que a gente aplicou nessa barra. Temos elementos de casca, clássico de Kirchhoff, ou do Mindlin-Reisner, também considerando efeito de cisalhamento na seção. Tá? Então, aqui, complementando aquilo que eu falei, né? A gente tem o elemento, as nós, as vinculações, que podem ser molas não lineares, ou os próprios apoios. A gente tem os links, alguns programas podem chamar de outras formas, mas o que é isso? Na matriz de rigidez, ele normalmente associa um comportamento entre dois pontos, diretamente na diagonal da matriz. Pode ser um comportamento rígido, não linear, ou dissipativo, no caso de fricção, amortecedores, tudo isso são modelados a partir de links na estrutura. Esse ponto aqui, por exemplo, é o apoio daquela obra curva da Castelo. Tá? Então, eu tinha um link não linear aqui, porque se ela fosse tombar em algum momento, esses nós desligam na minha estrutura. Então, ela fica hipostática e eu ia perceber no meu modelo que ela tomba. A gente também tem uma outra regra que eu não gosto muito de usar, que são constraints. A gente liga dois nós por um determinado comportamento. Assim como um link, um elemento rígido, ele está fazendo essa ligação, só que é invisível, né? Então, você acaba não visualizando. Eu não gosto de usar, mas tá lá, isso existe. É a mesma coisa,
só que com outro nome, um constraint. Isso é uma regra que rege o comportamento de um determinado conjunto de nós. Mas aqui, como eu disse, ó, eu prefiro fazer aquela ligação ali com barras rígidas, ligando a minha estrutura até o pilar provisório, ou até o pilar central e os apoios. Como que é calculada uma barra rígida? No caso do SAP, utilizando com o método de resolução dele, ele fala aqui, ó, quando a gente tem uma rigidez aproximadamente 10.000 vezes a rigidez dos elementos em que ele está conectado, a gente pode considerar essa barra rígida. Então, quando a gente usa link ou constraint, ele faz esse cálculo automaticamente. Que, às vezes, eu gosto de ter mais controle e fazer o meu cálculo e definir isso aqui. Mas você pode usar os recursos dos programas. Vou falar algumas técnicas de modelagem, tá? Nesses programas, normalmente, você tem que tomar cuidado com o posicionamento dos elementos e das headers que você coloca lá. Por exemplo, as barras normalmente são colocadas no centro de gravidade, certo? Isso aqui é uma barra simples, biapoiada, e tá aqui, esse é o diagrama de momentos fletores dela. Se eu colocar o meu apoio no lugar certo, digamos, nossa viga ela é apoiada na base, né? Olha só que interessante que acontece. A gente insere um momento, por quê? A fibra inferior dessa viga, ela está se deslocando e empurrando esse nós aqui, ó. Você está vendo que eu fiz uma vinculação travada. Então, o que acontece? Gera um binário e gera um momento. Está certo? Olha só. Ele diminui os deslocamentos, óbvio, né? E isso aqui, isso. É a mesma coisa dela renderizada, ó. Aqui os deslocamentos. E por conta disso, esse binário que aparece introduz uma normal na viga, uma compressão. Você impede ela de girar naquele ponto. Então, a fibra intermediária está comprimida. E é o que está dizendo aqui. Então, a resposta do meu elemento está no centro de gravidade. Isso acontece, de fato? Não. Não nas nossas estruturas usuais, claro, né? Porque a gente tem neoprenes, tem aparelhos de apoio deslizante. Então, na verdade, o nosso modelo ele pode ficar no centro de gravidade, não tem nenhum problema. Mas a gente, em estruturas maiores, algumas coisas em deslocamentos maiores, é muito interessante que se use de elementos de ligação rígidos para distanciar e modelar com mais precisão o ponto de apoio dos seus elementos estruturais. No caso do caixão, no caso, a gente sempre usa esse tipo de coisa. No modelo de vigas, a gente pode simplificar e não utilizar. Outra técnica muito usada para transferir, uma extrapolação dessa técnica de colocar as barras rígidas para os apoios é para colocar os pontos de inserção de carga e de cabos, por exemplo, de proteção, enfim. A gente fala que, por exemplo, nas estaiadas a gente usa o modelo espinha de peixe, que é esse modelo aqui, ó, o modelo unifilar de barras, com barras rígidas para fazer a ligação dos estais. Certo? Isso é um modelo muito utilizado. Poderia usar o constraint? Poderia usar o link? Poderia. Gosto das barras rígidas, tenho mais controle do que está fazendo. Tá? Esse é o modelo espinha de peixe. Serve, por exemplo, muita gente gosta de modelar a proteção como carga e colocar esses pontos de aplicação de carga aqui. Pode, você tem um poste, uma coisa que você quer aplicar à distância. Você pode usar essas barras rígidas para especificar a aplicação de uma carga ou de uma descontinuidade, certo? Uma coisa interessante que você também tem que trabalhar é o tipo e a quantidade de elementos que você quer, que você precisa na sua estrutura. Por exemplo, aqui a gente tem uma viga apoiada e eu quero calcular o momento fletor nessa viga, uma viga apoiada simples. Se eu discretizar ela, eu não tenho diferença. Eu não tenho diferença nenhuma, na verdade, no comportamento. Por quê? Porque eu sei que a formulação do meu elemento de viga para essa situação, ela é exata. Então, a conta que eu fizer na mão, é exatamente o mesmo resultado que eu vou ter aqui. Para um elemento, a viga,
Mas eu só precisaria discretizar, por exemplo, em 2 para pegar o deslocamento. Porque a solução da matriz de rigidez de um programa de finitos, ele é o quê? É a matriz de rigidez inversa da matriz de rigidez vezes a matriz de forças nos nós, faz as condições de vinculação, e a gente tem a resposta em deslocamentos. Ou seja, se eu tivesse uma barra completa aqui, eu não teria o deslocamento no meio do vão, apesar de que meu programa ia interpolar e ia me mostrar um diagrama bonitinho. Mas você vê que eu não preciso gastar energia computacional dividindo em muito mais elementos, porque a resposta é a mesma. Então, a mesma coisa para uma... Eu poderia ter a mesma resposta para usando elementos de casca. Aqui, ó, é a mesma viga. Eu separei aqui. Só que a obtenção de resultados é um pouco diferente. O que os elementos de casca soltam? Os deslocamentos. Só que ao invés de forças internas, como nos elementos de barra, que são as informações que a gente usa para dimensionar nossos elementos de concreto, metálico, enfim, ele nos mostra tensões. Porque a placa é essa resposta de força dos elementos de placa. Ah, mas como é que eu faço para ter um momento? Alguns programas têm recursos para isso. Por exemplo, esse aqui eu faço a integral das tensões em uma determinada section cut, né, da seção transversal, e ele me dá um momento que já não é tão preciso, tá vendo? É 35,76 contra 35,48. Por quê? Porque no elemento de casca a gente já tem sobreposição de geometria, de carga, então já começa a não ficar tão preciso. Olha só, ele parece muito mais rico do que aquele modelo de vídeo, mas o modelo de vídeo me dá a solução exata. Então, é muito importante que vocês saibam que não é porque você tem um programa que pode fazer tudo que você tem que usar todos esses recursos. Sabe? Às vezes o mais simples já te dá a resposta que você precisa. Mas por que é interessante esse modelo aqui? Se tiver uma viga metálica, eu consigo verificar, por exemplo, se minha seção está plastificando por um critério de von Mises, por exemplo. Opa, agora meu modelo de elementos ficou muito melhor que meu modelo de barras. Sim, porque agora eu quero analisar um outro aspecto da estrutura. Não estou falando mais em forças internas, por exemplo, eu estou falando agora em plastificação de uma determinada seção. Então ele faz essa verificação. Eu não coloquei aqui, mas ele faz a verificação de flambagem, flambagem local, flambagem global. Com esses elementos aqui, a gente já consegue pegar flambagem local. Com esse elemento aqui, a gente consegue flambear uma flambagem local, uma estabilidade, global. Esse aqui a gente conseguiria pegar a flambagem da mesa comprimida, por exemplo. Ou flambagem lateral por torção. Vamos lá, vamos falar aqui do tabuleiro isostático. Tabuleiro isostático, esse modelo aqui, ele só. Como eu posso mentir? Eu disse que minha seção transversal é essa e usei elementos de barra. Então, eu tenho o momento global disso aqui, ó, calculado. Esse modelo aqui ele é muito usado, às vezes, para determinar esforços longitudinais em vigas com múltiplos vãos. Porque a gente não está buscando esse comportamento, dimensionamento dessas peças. A gente está procurando só representar a rigidez desse elemento. Então, ele funciona, você está vendo? Se eu somar os momentos de todas essas vigas, de todo esse conjunto aqui, a gente tem essa resposta, com certeza. Esse é um modelo um pouco mais complexo do que normalmente a gente faria, mas eu vou mostrar ele para a gente ver algumas questões. Então, esse é um modelo já misto, mistura elementos de barra com elementos de casca. E o que acontece? A imagem não ficou muito boa, mas se eu somar esses esforços aqui, que eu tirei dos meus elementos de viga, os elementos de barra, né, que é o bin element, que estão aqui, não vai dar aquele total. Por quê? Porque uma parcela dos esforços, lembra que quando o elemento flat, o que acontece com a fibra superior? Ela comprime. Então a gente tem uma compressão na laje e essa compressão, vezes a distância até o centroide, gera um momento.
Então, existe uma parcela de momento absorvida pelas vigas e uma parcela de momento que está absorvida via normal pela laje. Obviamente, tem um pouquinho também de momento por flexão, mas é pequeno. O grande é esse aqui, ó. Certo? Deixa eu falar mais, vamos lá. Então, assim, para pegar esse modelo aqui, para pegar o momento da viga, eu teria que usar aquele recurso da integral dos esforços numa seção transversal, onde eu pegaria o momento da viga mais a compressão da laje vezes o braço. Então, eu teria o momento total. É um modelo mais complexo. Normalmente, a gente modela com essa laje no CG, então o elemento de viga pega todo esse esforço. Então, a gente não precisaria disso. Mas é só porque, isso é um recurso, meu programa faz isso. Eu sei que seu programa faz isso, mas você tem que saber analisar. Esses modelos com a laje, esses modelos mistos, a gente usa muito para dimensionar dimensionamento transversal da laje. Então, ali a gente consegue tirar esses esforços aqui. Isso é a flexão transversal do tabuleiro, tá? Isso a gente não consegue no modelo mais simples como esse aqui. Foi claro, Iberê? Por favor, me avise se eu estiver correndo. Se você quiser comentar também, professores todos têm liberdade de parar aqui, tá? Vou avançar um pouquinho do tabuleiro. Tá vendo? Faço uma seção transversal aqui e eu consigo ver os momentos. O diagrama está ao contrário, mas aqui é negativo, tá? E é o momento positivo entre as vigas, momento negativo sobre as vigas. Outro aspecto interessante, assim como no BIM, a gente também pode modelar a sequência construtiva. E aqui esse modelo já fica um pouco melhor que o modelo mais simples que a gente usa, com a laje no meio. Que a gente consegue ver o que acontece no tabuleiro, que é a migração de tensões da viga para a laje do tabuleiro por fluência. Isso é o trabalho do professor Iberê. Este é o trabalho de mestrado dele, não é isso, professor? Isso aí, mas com software bem mais. É o método dos prismas equivalentes lá. Bom, vamos Tá lá. muito bom, Alexandre. Aproveitando essa pausa aí, Obrigado, professor. pro pessoal ver, e eu coloquei até no chat quando você falou do software, ficar tudo no default é muito perigoso. É muito perigoso. Tá muito bom aí pro pessoal perceber que, vamos dizer, não é como andar de bicicleta, vamos dizer que pilotar um software desse aí já é você tá tendo que pilotar uma carreta, um bitrem, né? Sim, exato. Não é porque você sabe andar de bicicleta que você leva um bitrem. Tem que tomar Isso. cuidado. Bom, então vamos lá. Olha o que esse software a gente consegue fazer. Isso com muita observação, muito cuidado, entendendo o que ele está fazendo. A gente consegue modelar a sequência construtiva. O que eu fiz aqui? Coloquei meus elementos, vigas, e já travei com minha transversina, que é o usual na sequência construtiva dos tabuleiros em vigas pré-moldadas. Apliquei a carga da laje. Lembra daquelas pré-lajes que o Caneco mostrou? Eles entram como carga. Por que eu não posso? Por que eu não posso lançar a laje? Porque se eu lançar a laje, o que acontece? O meu programa de elementos finitos vai computar os deslocamentos e os esforços considerando a rigidez da laje. Mas a laje ela entra em concreto fresco, ela entra pré-laje, depois a gente aplica, faz a concretagem, o concreto está fresco. Todo aquele carregamento de peso próprio dessa laje, ela entra como carga nas vigas. Ou seja, a laje não perde o esforço dela. Mas por que que no edifício a gente não faz assim? Porque no edifício a gente faz sobre cimbramento, tudo isso aqui. Então, ela entra em carga quando a gente tira o cimbramento. Aí eu considero a rigidez da laje, óbvio, porque eu não tenho outro elemento importante, inclusive. Aqui não. Então, como a viga é um elemento importante durante a concretagem da laje, a laje entra toda como carga. Não só a pré-laje, a laje toda. A partir desse momento, cargas de tabuleiro, pavimento, guarda-rodas, todos os outros equipamentos da estrada,
entram como carga numa estrutura com rigidez considerando as vigas e o tabuleiro, bem como o trem tipo entra nessa rigidez. Aí eu comentei rapidamente que esse modelo é interessante que a gente consegue ver a migração dos esforços do... Como que eu faço isso? No SAP eu consigo dizer que o meu material concreto utilizado, ele é não linear físico, ele é a rigidez dele, os elementos variam conforme o tempo, são como é que é as propriedades diferidas no tempo, de fluência, retração e evolução do módulo de elasticidade, certo? Então o que acontece? Quando eu coloco minha viga, a minha viga deforma para tenho esse diagrama de peso próprio da viga. Quando eu coloco a viga mais a laje, quando eu jogo minha carga, ela vai para cá. Ou seja, o momento vai todo para a viga. A partir desse momento, o que acontece? Iberê, só lembrando, eu não estou considerando protensão aqui, tá? Só fluência pelo peso próprio. O que acontece uma viga quando entra em carga? Ela continua a deformar por fluência, certo? Quando ela deforma por fluência, ela começa a fazer o quê? Ela começa a transferir esforços para aquela laje lá que já curou. Então, ela tem uma certa rigidez. Então, ela começa a impedir o deslocamento da minha viga. Só que não tem mais esforço ali entrando. Então, o que acontece? É uma migração de esforços, uma migração dessas tensões para a laje. Então, a gente vê que, considerando só o elemento da viga, o momento na minha viga vai diminuindo. Por quê? Porque vai começando a aparecer uma compressão lá na laje. E essa compressão vezes o braço é um momento. E o total desse momento tem que ser o PL2/8 de todo mundo. O momento não muda. O que muda é a redistribuição de esforços lá dentro da viga. Então, o que acontece? À medida que ela avança, 20 dias, 200 dias, 10.000 dias. Então, aqui nesse momento, a minha viga está com uma solicitação menor porque parte dos esforços migraram para a laje. Certo? E se eu pegar nesse momento e calcular o momento considerando a laje, considerando a viga, tudo, ela está aqui, ó, é essa linha azul perto da linha cinza. Ou seja, a soma de tudo é o mesmo momento lá da fase inicial. O problema é que agora o meu elemento de viga, essas barras aqui, estão com uma solicitação um pouco menor. Agora, isso é para o peso próprio. A gente tem protensão, a gente tem o G2. O G2 normalmente não redistribui, mas a gente tem uma série de coisas que para considerar nos modelos. Isso para uma viga que a gente disse lá na frente, com PL2/8 resolvo a conta. Resolve. Mas tem uma série de outras coisas muito mais complexas envolvidas nos modelos de pontes que a gente usando, por exemplo, teorias como o Iberê já propôs lá no trabalho dele, a gente consegue fazer essas contas de redistribuição na mão. Mas se a gente entende o que o software faz, a gente consegue observar esse comportamento, a gente consegue fazer esses modelos. Certo? Aqui, complementando, olha só, a evolução da força axial na laje, que é o que está gerando aquele complemento de momento. Tá vendo? Isso tudo eu consigo pegar no modelo, que é um modelo já bem complexo para uma grelha. Mas é para mostrar o poder dos modelos em elementos finitos, mas que você tem que tomar cuidado, você tem que entender o que está acontecendo. Porque vai que você vai e dimensiona a sua viga de concreto só para esse esforço aqui, ó. Tá errado. Vai cair. Porque nesse momento aqui, a sua viga de concreto está funcionando como viga T. Então, ela está pegando todo esse esforço aqui. Então, na sua verificação de flexão composta oblíqua, você tem que usar todo esse esforço e não só esse esforço aqui, certo? Então, imagina, você faz isso aqui, pega na final da vida isso aqui e tal. Você tem que saber o que está acontecendo para usar todos os recursos desses programas. Isso é importante. Vamos lá. Tabuleiro curvo, seção caixão. Esse é aquele lá da Castelo. Esse aqui é o modelo. Aqui são os pilares provisórios, com aqueles elementos que falei que não são resistentes à tração.
Mas aqui tinham cabos de proteção para segurar, para evitar o tombamento da estrutura, né? Que ela tava, à medida que ela ia avançando, ela ia aumentando como um arco, um arco apoiado aqui no centro. Uma hora ela ia tombar. Então a gente tem esses elementos temporários aqui, tracionado. Então, o que aconteceu? Em determinado momento aqui, esse elemento era tracionado e a força de tração era o cabo. Então, o que acontecia aqui? Ele deixava de ser compressão, o pilar deixava de deformar e a partir dali quem deformava era o aço. Então, eu tinha que ter uma mudança de rigidez, fora que não pegava a tração aqui. Então, isso foi bem interessante, foi um caso bem interessante lá na obra, porque o pessoal ligou, o pilar está fissurando. Eu falei, não, mas tem que fissurar, porque ele está tracionado. Aí tudo bem, fissurou. E aí agora, vai levantar, vai cair? Não, ele vai levantar, mas ele não vai cair porque o esforço que está passando para os cabos é suficiente, o cabo não vai plastificar, a obra é estável. Tem certeza? Aí você tem que confiar no seu modelo, você tem que fazer, tem que testar esse modelo aqui. E o Rui passava, meu chefe, ele passava embaixo aqui todo dia e falava, Alexandre, isso aqui vai cair. E aí a duela não chegava no pilar provisório. Falei, não vai, não precisa concretar, não precisa pretender mais. Não vai, porque eu confiava já no meu modelo. O que me deu um pouco de confiança? Eles tinham instalado Alexandre, só falando, eu acho que ele saía na Petrobras, ele ia pela marginalzinha do Tietê, depois ele pegava Castelo lá na frente de novo, antes de Santana do Parnaíba. É minha opinião só. Vou perguntar dele se ele estava me enganando. Mas eu acho que eu não passaria, não, também. Brincadeira, gente. É muita responsabilidade esse trabalho. No momento em que eu tive que dizer, olha, não precisa tomar nenhuma medida corretiva. Que eu não fiz esse projeto. Esse projeto foi do Alexandre NG, ele tinha saído. E demorou um tempo até eles construírem. Quando eles construíram, o Rui me pediu, faz uma verificação independente. Então, fiz o meu modelo, testei. Eles tinham os extensômetros aqui. Só que eles, óbvio, na obra, perderam o zero do extensômetro. Então eu não sabia exatamente se estava. Então concretou uma, duas, três aduelas. E o comportamento, a variação de força nos extensômetros estava boa, estava condizente com o que eu estava no meu modelo, eu fiquei um pouco mais de confiança. Quando tirou lá pela quarta duela, que foi quando fissurou o, o, o pilar provisório, eu sabia que ele ia fissurar naquele momento. Porque era o momento em que começava a zerar a compressão aqui. Então, e da tração no cabo. E aí eu falei, não, parece que está tudo conforme, então vamos seguir, porque a partir dali eu sei que meu cabo não vai plastificar. Então a gente foi observando tudo isso e chegou nesse momento, obviamente foi um alívio para mim também, porque a Castelo é movimentadíssima e essa obra, nossa, ia ser um acidente horrível, então é de muita responsabilidade, você tem que ter muita certeza do que está fazendo e conhecer o comportamento disso. Eu usei recursos mais complexos do programa, mas eu sabia o que estava fazendo. Inclusive, ó, tem rigidez da rocha, esse é um apoio, é uma sapata grande ali numa rocha. É bem interessante esse projeto. Agora vamos voltar para o normal. Então, nesse modelo curvo, por exemplo, a gente consegue tirar linhas de influência. Tá vendo que é um modelo de elementos de barras, mas eu uso o meu programa para calcular a linha de influência, que na verdade é uma superfície de influência, né? Porque a gente tem um carregamento tridimensional. E olha só, de cara, ele já não é o que eu faria na mão. Ele tem uma concentração maior de carga aqui e menor aqui, ó. Então eu tenho uns pontos onde eu não aplicaria a minha carga porque eu não pegaria um modelo feito na mão. Está tudo bem também, é uma diferença pequena. Mas enfim, eu tenho uma definição mais precisa do carregamento. E isso é óbvio que é o programa que eu uso para me dizer quais são os esforços máximos e mínimos devido ao trem tipo. Eu não uso essa informação aqui. Essa informação aqui, por exemplo, é de momento fletor nessa seção, certo? Ou seja, quando eu carrego aqui, eu jogo o momento fletor negativo. Quando eu carrego essa região, eu tenho um momento fletor positivo. Correto? Não sei se vocês já viram na disciplina de pontes, mas vocês vão ver isso aí um dia. E é bem legal. Eu gosto bastante de linhas de influência.
Bom, esse é o tabuleiro curvo que eu mostrei lá na frente. É uma obra que ainda não saiu. Espero que saia. É uma obra muito bonita. Uma coisa que eu não comentei. A gente modela a proteção como carga, apesar de elas estarem representadas como parecem ser elementos aqui. Na verdade, é só para a gente entender a geometria do carregamento que ele vai aplicar. Tá? Essa aqui é a rótula, que ela fica bem aqui. Um quarto do vão. Um quarto do vão, a gente posicionou uma rótula que quase fica no meio da estrutura. Bom que redistribuiu bem os esforços longitudinais aqui, que era uma estrutura bem longa, se não me engano são 500 metros, por aí. E aqui tem uma rótula com um elemento não linear aqui, e tem os releases, eu não falei dos releases. O que são os releases? Nem toda a minha barra ela é engastada uma com a outra, né? Eu posso liberar elas e criar rótulos, torção, mas também posso liberar elas a tensão axial ou ao corte. Eu posso liberar, dependendo de como tiver detalhado no meu projeto, eu tenho um determinado comportamento, como tiver aparelhos de apoio. Então, eu tenho os meus releases. Aqui é um release provavelmente total, e aqui eu joguei apoios. Só que provavelmente ela é uma rótula, né? Ela apoia em dois aparelhos de apoio. E esses aparelhos de apoio criam um binário aqui. Então eu criei, isso aqui provavelmente não perde a flexão, ele é solto, só pega força axial. E é como eu transfiro os esforços dessa estrutura para essa estrutura. Só comentar um pouco mais, deixa eu ver como está o meu tempo. Está um pouco apertado. Mas isso é interessante porque a gente tem que ver se em algum momento gerava descompressão nesses aparelhos de apoio. Porque senão a gente gera um problema de fadiga ali, um problema sério, na verdade. A gente não pode ter nossos aparelhos de apoio de neoprene, eles não podem ficar martelando. Ele não pode levantar. Senão a vida útil dele é reduzida a nada, praticamente. Então a gente tinha que garantir que a estrutura ia ficar, não ia descolar. E a gente descobriu que descolava. Então a gente teve que solucionar, criando mais proteção nessa região, de forma que a gente levantava uma estrutura contra a outra. Então a gente evita o problema de descolamento do aparelho de apoio. Acho que esse é o último modelinho que eu vou mostrar, que é o modelo daquela estaiada da CPTM, linha 13, perto do aeroporto ali. Nesse modelo aqui eu vou aproveitar para mostrar o controle de flechas. O que é isso? Como eu fiz o faseado, todas aquelas aduelas, elas têm deslocamentos, ou seja, quando eu vou concretando um balanço sucessivo, não sei se vocês estão me vendo, eu vou concretando e ela vai apontando para baixo, né? Por conta do peso próprio. Enfim, não totalmente, porque tem proteção, tem um lado tem estaiamento, outro não. Mas eu tenho que controlar esses deslocamentos para falar para a construção, ó, concreta nesse nível, porque quando chegar lá no final, elas vão se encontrar. Então, eu tenho que no meu modelo colocar as propriedades diferidas do concreto, que são coeficiente de fluência, idade que entra o concreto, idade que entra a proteção. Então, todas essas informações têm que entrar aqui para que ele consiga soltar os deslocamentos em todas as etapas. E, obviamente, você tem que verificar a coerência disso depois, mas, enfim, ele solta os deslocamentos em todas as etapas e a gente consegue montar um diagrama de contraflecha, ou seja, se você percebe aqui esse valor, a última duela está sendo concretada 40 centímetros acima do grade aqui. Ela desce, e desce mesmo. Os primeiros modelos que eu fiz de contraflecha, eu ficava meio cético com relação a isso. Olha só, isso aqui quando eu mandei o empreiteiro fazer, que ela começa... Não, você vai ter que começar para baixo do grade. Ele, não pode, vai descer. Eu falei, começa para baixo. Por quê? Porque tem uma hora, essa estrutura é desbalanceada, que quando ele solta o aparelho, os pilares provisórios aqui, e a gente aplica as últimas aduelas e carrega, a minha estrutura gira nesse nó. Ou seja, ia compensar esse deslocamento. Então, nesse momento, por exemplo, a obra estava meio que para baixo e ela sobe. Não é visualmente, assim, você não percebe de cara que isso vai acontecer. Aí você tem que acreditar um pouco no seu modelo. Para acreditar um pouco no seu modelo, tem que ter um pouco de experiência, tem que ter visto acontecer.
Alexandre, isso pode acontecer também por conta do grade, tá? Que Sim, você quer, principalmente, apesar que você está aí trabalhando com flecha relativa, mas o maior dor de cabeça é com flecha absoluta, porque quando isso acontece por causa do grade, a gente na Brasil-Peru teve um problema quando eu estava indo no TEC, que o pessoal não acreditou e foi pior. O pessoal inverteu o sinal, né? Não, ele deve ter nossa. errado, entendeu? Aí tem A gente, a gente tem que corrigir, já estava numa das últimas aduelas lá perto do encontro, mas você parar com carinho e olhar, você vê que teve um pouquinho de descontinuidade por causa da teimosia do pessoal de obra. E nossa, nesse caso eles nem perguntaram, eles já arrumaram o eles já nosso erro. arrumaram supondo que você tinha errado. Exato. Isso já tive problema duas vezes, velho. Teve uma obra que eu falava, vai descer. Aí eles concretavam a duela e eles mediam e falavam, não, mas subiu. Eu falei, não pode. Você só concretou a duela, ela vai descer tantos centímetros. Não, mas ela subiu tantos centímetros. Não. Foram umas três aduelas a gente corrigindo, né? Porque assim, afinal de contas, a gente tem que confiar na topografia. Aí na época foram lá, aí viram que a topografia estava errada. Aí, Nossa. aí a ponte de novo tem um certo Sim, um sim. zigue-zague ali no começo, porque tiveram essas. E tá vendo? E o nosso modelo estava bom, estava indo bem. E a outra foi um ponto de uma. Na Itapaiúna, ali na Marginal Pinheiros. Ele tem um ponto que ela tinha uma. Um dos vãos, os dois vãos eram adjacentes já eram concretados, então ela tinha um avanço só, numa das partidas. E aí tinha uma das aduelas, na terceira duela, se não me engano, ele tinha que protender todos os cabos. Então, quando ele protendesse todos aqueles cabos, a estrutura ia deslocar uns 10, 11 centímetros para cima naquele ponto. Era mais ou menos isso, era um valor grande. E aí eu estava um pouco preocupado com isso na época, era uma das primeiras que eu estava fazendo. E o cara da obra me falou, olha, o topógrafo falou, olha, não subiu. Eu falei, puxa, mas por que deveria ter subido? Ah, não subiu. E aí, no dia eu fiz uma contraflecha para corrigir esse efeito, né? Porque a gente tem que ir corrigindo aos poucos para não ficar um dente muito grande. E aí, na hora da concretagem, ele me ligou: Alexandre, estão concretando aqui, ou estão protendendo os cabos restantes aqui nesse momento. Aí eu falei para ele: eu não posso fazer nada, você já está concretando lá na contraflecha que estaria corrigindo o meu erro. Mas na verdade não tinha o erro. Quer dizer, tem um dente ali de novo, porque depois eu tive que compensar para baixo um pouco. Ou Quer seja, dizer, essa comunicação tem que ser. isso. E no início a gente conversou bastante nesse último aí que foi o V3 da Tamoios, né? Que era um balanço curvo, região de serra e tudo mais. Ah, muitas vezes você pergunta 10 vezes pro cara se ele tem certeza do que ele leu, né? Porque. Sim, E a gente teve uma discussão muito grande com a geotecnia. Porque eu falei, vocês não me passem parâmetros seguros, eu quero parâmetros reais. Porque você pede mola para geotécnico, ele te passa um valor que é seguro dentro sim. daquelas. Então, os valores. A gente colocou um ponto de referência no pilar para controlar a deformação vertical do pilar. Porque a Sim. gente já não acreditava no que o nosso próprio geotécnico tinha passado. Ah, isso é E ótimo, porque aí você cria comprovou, vamos dizer, a rigidez da fundação era coisa muito maior do que a rigidez passada. Quer dizer, maior, eu estou falando, vai, é que quando você deforma o apoio, isso impacta muito na flecha, né? Sim, Mas tinha, vai, uns 15, 20 milímetros de afundamento no apoio principal, por ele acomodação reflete da fundação. automaticamente em todos os níveis. E no final, com tudo pronto, não chegou em 5. Ou seja, É, se tivesse levado em conta os parâmetros conservadores da geotecnia, a gente não fechava as flechas no grade que esperado, né? sim. Então, exatamente, os parâmetros têm que ser mais próximos do reais e não contra ou a favor de segurança. Eles não têm que pensar em segurança nesse momento. A gente está modelando o comportamento real. Então,
Tente ser o mais real possível. Se eu não falei para os alunos aqui, ó, nas estátuas a gente coloca a rigidez da fundação. Essas aqui estão engastadas em rocha, então a gente está só com a rigidez vertical mesmo dos elementos de barra, nesse caso. Não está com a rigidez da mola, deformação da rocha. Mas é isso, nesses modelos isso também conta bastante. A gente monitora a variação aqui para ver se está conforme os nossos modelos, para ver se a gente precisa fazer alguma correção nesse. Porque afinal de contas, isso também é um modelo teórico. Então, as primeiras flechas, a gente mede, a gente tenta fazer algum ajuste aqui, que é o que o professor Stutt chama de retroanálise. Enfim, a gente também corrige o nosso modelo. Ele não é absoluto, mas ele tem que ter essas informações o mais reais possíveis. Né? Tem que ter um ensaio de evolução do módulo do concreto. Tem que ver como que isso está em campo, porque, enfim, as condições de umidade, de fluência e retração não são as teóricas, são as daquele concreto que ele contratou ali com as condições em campo, a umidade, temperatura, tudo mais. Então, é um modelo que tem que refletir mais a realidade, é um modelo ajustado, com retroanálise. É interessante. Esse modelo de contraflechas. E outra parte, o último para completar aqui as técnicas, se eu tenho um modelo unifilar, eu não tenho os esforços locais na minha seção transversal. O que é isso? É um caixão. Eu não tenho ele aqui. Ele vai aparecer. Então, eu tenho que fazer um modelo de casca. Notem que esse é um modelo bem mais simples. Não é curvo. Por quê? Meu interesse aqui são esforços transversais. O que é? Flexão da laje, flexão da alma, flexão da laje inferior, cisalhamento. A gente perde alguns efeitos localizados. Isso aqui é uma ponte ferroviária, então a gente tinha o trem passando aqui. Então, tinha alguns aspectos diferentes, que são esses esforços aqui que eu estou falando. Ó. Isso aqui é uma seção qualquer, eu pedi aqui para a gente um exemplo, porque ela tem uma aba bem grande, é bom de mostrar. Então, a gente carrega aqui, a gente tem essa flexão transversal. O meu elemento de barra não pega isso aqui. Apesar de ter uns trabalhos científicos já que eu estava vendo, que tem alguns modelos que tentam simular isso aqui e soltam isso numa espécie de pós-processamento de uma forma até boa. Mas, enfim, a gente faz um modelo de placas, um pouco mais complexo, mas ó, com bem menos grau de liberdade, porque, enfim, a gente tem muita placa aqui e isso ia demorar muito para rodar. A gente pode fazer modelos mais simples, checa o comportamento geral para ver se está próximo com o modelo de barras e segue a vida. Dimensiona por os esforços transversais que aparecem na solução desse modelo. São esses esforços aqui, ó. Isso aqui é a flexão da laje. Tá bom? Era isso que eu queria dizer, assim, é uma introdução, na verdade, eu gosto, como o Iberê comentou, é uma palestra para mostrar que não é só sair pegando e modelando, é muito importante que você saiba o que cada recurso faz no programa, o que está acontecendo, como é que é a solução da matriz de rigidez, o que está influenciando, às vezes dá um deslocamento absurdo e, na verdade, é só um desbalanceamento de rigidez, então a solução da matriz explode, sabe? Tem coisas que acontecem. O strap, às vezes aparecem uns nós, aí aparecem uns esforços no meio da laje, assim. Aí você pensa, o que será isso? Aí é uma barra rígida do outro lado do modelo que afetou a matriz de rigidez de forma que apareceu um resultado estranho em outros lugares, sabe? Enfim, tem o SAP, por exemplo, às vezes ele cria alguns vínculos, umas coisas meio aleatórias para resolver teu problema se você deixar no automático. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. É isso, é o que eu tinha para falar. E queria agradecer de novo aí o convite, Iberê, o convite da Unisanta. É isso. Pessoal, cuidado com o que for fazer, mas é bem legal, tá? Bem, pessoal, primeiro para o Alexandre, muito obrigado, Alexandre, por ter aceitado, por estar aqui conosco hoje, no meio de um sábado, né, no dia de descanso, quando o Rui deixa descansar. Então, muito obrigado mesmo para passar, porque, na verdade, para eles é todo um mundo novo essa parte da modelagem, tá? A gente acaba na aula, pelo menos de pontes, usando uma viga simples, via apoiada. Ele já tem alguma coisa de TQS, mas muito voltado para edificações, mas é muito enriquecedor ele verem essa parte de modelagem voltada para pontes.
Às vezes, quando não tem a semana de engenharia, a gente acaba mostrando realmente o grid, uma hora, algo simples lá, mas nesse semestre, por exemplo, essa aula da modelagem foi sua e foi ótima, tá? Como foi abordado. Agradeço muito e sinto em boas mãos essa parte da modelagem de pontes dentro da UTEC. Vocês estão de parabéns por tudo de diferenciado que vocês têm feito aí dentro da engenharia de pontes. Pessoal, Obrigado. aberto aí alguma pergunta, a gente já está um pouco adiantado, mas se alguém quiser deixar alguma pergunta, eu ia pedir só para o Alexandre deixar o e-mail aí na Deixa eu aparecer no chat aqui. Minha chat. tela ainda está compartilhando? Não sei. Não, né? Não, já parou de compartilhar. Deixa eu abrir o chat aqui. Alguma pergunta ou foi que nem minhas aulas? Foi tão complexo quanto a aula, né? Porque na aula eu termino a aula. Alguma pergunta, pessoal? Aí fica aquele silêncio sepulcral, né? O que nos espera, né, no dia da prova. Faz um teste depois com eles aí, Veré. Principalmente da viga apoiada já é um bom tentar fazer a redistribuição Sim. numa bia apoiada. Não vão maltratar, hein? Só sem hiperestático de proteção. Nossa, aí, adeus. Aí é maldade já, né, Alexandre? Sim. Pessoal, vocês não têm pergunta. No chat eu deixei, aproveitar para, enquanto vocês pensam em alguma coisa, deixei no chat a vista do viaduto da Castelo. Então dá para vocês verem ele de cima, e quando você vem da Castelo, ele está aí no chat. E também é que às vezes tem palavras que a gente usa, a gente está tão acostumado, mas muitos não saibam que é um extensômetro, tá? Então, extensômetro, eu acredito que lá tenha sido extensômetro elétrico e não mecânico, são dispositivos que a gente vai colocar na minha superfície, seja de uma barra, seja de uma superfície de concreto, de madeira, para medir a deformação específica. E através disso ele sabe a tensão. Como ele falou, ele perdeu 0, quer dizer, ele não tinha a tensão, ele só tinha o Tensão diferente. acréscimo de tensão É. a cada avanço, né? E eu pus um link aí que fala um pouquinho dos strain gauges aí, que só para você ver, eu tive na graduação, viu, Alexandre? Extensometria elétrica. Você teve? Nossa, você fazia aquelas rosetas lá, aqueles... Tinha, e a gente fazia em reguinhas de alumínio, e punha carga, e Olha que fazia legal. manual e tudo, porque no meu tempo a Unisanta ainda era em 6 anos à noite, né? A carga horária era bem grande, extensometria estava dentro de resistência dos materiais 3, era aula de laboratório de resistência dos materiais 3. Além de Legal. extensometria, a gente chegava a ter uma aula, mas aí era mais para o final do curso, não sei se vocês já ouviram falar, aquela que era com cores, que usa em avião, que você pinta Já é. e você consegue ver pela cor o nível de tensão É com polarização, né? Você... foi muito interessante. Depois o doutor Paulo Renato, né, quando ministro da Educação, reduziu a carga horária de engenharia e as resistências foram um pouco mais comprimidas, né? Concreto protendido, infelizmente, não está mais na nossa carga horária, por exemplo. Quando Para eu ser fiz dado optativa. funções de concreto protendido dentro de estruturas complementares de concreto, acaba sendo uma aula só. Ferrovias, eu acho que está do mesmo jeito, porque transportes foi muito compactado na carga do horário de graduação. No meu tempo, eu tive as aulas de ferrovia, tive aula de aeroportos. Vamos dizer, a carga horária era um pouco mais. Hoje, ou seja, cada um que vai procurar alguma coisa mais específica, acaba tendo que buscar realmente uma pós. E estruturas não está muito diferente, viu, gente? Sim. Porque a gente percebe que muitas vezes a gente, no escritório, ou o pessoal já é
entra o pessoal já pós-graduado ou o pessoal que está dentro já vai em seguida para uma pós-graduação. Uhum. Por quê? Porque hoje o conteúdo da graduação, fora o próprio escritório, né? Eu acho que na Altec acontece assim, vocês formam muitos dos estagiários de vocês, então é importante. O tempo que se passa de estágio é o tempo para dar formação e para pegar aí Sim, a gente dá um complemento grande, né? a gente tem o que a gente chama lá na Engecorp de formação interna, né? Isso. E mais Uma coisa que eu sinto falta, Iberê, por exemplo, é dinâmica. A gente sim, não tem nada na graduação e eu nem comentei, mas nesses modelos finitos a gente tem usado, principalmente nessas obras de, de reforço, eles instalam acelerômetros e a gente consegue medir a saúde da estrutura comparando com as frequências naturais de vibração desses modelos teóricos. Isso, se a gente tivesse uma introdução, já seria muito bom na graduação, mas é o tipo de coisa que a gente tem que correr atrás. Eu só tive porque eu fiz na pós, então eu fiz dinâmica 1, 2, 3, dinâmica não linear, então eu sabia fazer, mas é uma coisa que tem muita gente usando e que falta. sim, sim. Fora quando não usam, isso quando não usa-se de modo inadequado, né? E pessoa Inadequado. que sabe, hein? Porque eu já peguei relatório desse daí, eu peguei uma ponte no interior da Bahia, né? Que o pessoal chegou e tinha um modo que era muito preocupante, estava com uma estabilidade lateral o arco, e simplesmente quem analisou, não, tem esse problema no modo lateral, mas o modo lateral não é, vamos dizer, ele não é excitado. É claro que cada vez que passava um caminhão, você via que quer dizer, apesar da pessoa ter a ideia boa de dinâmica, não tinha boa ideia Sim, do comportamento da estrutura. Um arco que precisou ser sim. reforçado, mesmo com essa ideia que o De que ele não é modo não excitado. era excitado, mas é o modo de flambagem. Então a própria carga vertical excitava o arco lateralmente, né? Porque a gente sabe que as cargas não são colocadas de modo centrado, né? Uhum. Você sempre tem uma excentricidade inicial, Sim, aí dispara a flambagem da empena do arco. E arco é uma coisa que a gente vê pouco, né? Sorte que a sim. gente não faz tanta ponte em arco, porque arco é Mas eu realmente uma. queria, hein? Falta essa pro meu. Falta essa e uma suspensa, uma pência. A Pence foi quase, hein, Alexandre? Foi quase. Vamos ver se ainda Ela tem veio na minha esperança, mão né? assim e escapou. Que seria a Santos Guarujá, né? Sim. Mas muito obrigado mesmo aí. Eu acho que realmente o pessoal ficou. A parte mais ficou com medo dos modelos Assustei o pessoal, estruturais, desculpa aí, gente. mas estão presentes aqui até agora. Já teve bem maior, mas ainda restam 47 aí conosco. Eu agradeço muito, Alexandre. Muito obrigado. Não sei se o Renato ainda está com a gente, o Caneco também, que fez a primeira apresentação. Eu fico devendo. Quando vocês estiverem presencial lá, vamos marcar. Eu pago um almoço lá Vamos no sim. Eldorado para vocês, para a gente comemorar essa Semana da Engenharia. Tá legal. Obrigado, E aí, Iberê. se Obrigado estiverem aí, Iberê. presencial, podem avisar lá. Paulo, eu não sei se você quer fechar alguma coisa, ou falar, os professores que estiverem presentes. Edith. Eu só queria agradecer ao Alexandre aí, né, pela presença aí na nossa semana de engenharia. Ótima palestra, assustou realmente o pessoal. Acho que foi esse o impacto aí, né? Estão se recuperando ainda. Muito obrigado. Edith, você está com os microfones abertos aí, o pessoal está com a gente ainda. Eu esqueci de abrir o meu. Bom, parabéns aí. E a gente estava numa palestra que a gente estava falando exatamente dessa questão falando de acidentes, né, que ocorreram em várias obras por aí, e exatamente falando nessa questão dos modelos, né, da interpretação dos modelos, do cuidado da utilização do software. Então, você fechou aí essa parte muito bem. Legal. Muito obrigada. Bom que deu para contribuir mesmo. Isso. Obrigado pelo convite.
Ah, e só para lembrar, o Alexandre, a gente revisou a norma há pouco tempo, tá? De projeto de pontes de concreto. Tem essa parte do modelo transversal, né? Principalmente por causa da avaliação da alma, da seção caixão, e o Alexandre contribuiu na parte das pontes estaiadas. Então tem um capítulo lá da norma que foi contribuição do Rui e do Alexandre aí. E aproveito aqui para agradecer também do tempo da norma lá a contribuição e lembrar que está vigente a nova foi um norma de prazer. pontes de 2021 aí, com apoio de várias pessoas aí pelo Brasil inteiro, entre elas aí o Alexandre deu uma mão para gente. Parabéns. Foi bem legal, a experiência foi boa. Espero continuar lá, Iberê. Tô pensando ainda ajudar um pouco mais lá se puder. Beleza. Ok, pessoal, bom sábado, bom final de semana, continuem se cuidando. Para todos. E não foi brincadeira não, quando vocês estiverem lá na UTEC, me dá um toque. Quando estiverem num dia de presencial, a gente vai lá até o Eldorado, hein? Tá legal, combinado então. Falou, Iberê. Tchau, professores, muito obrigado, bom final de semana para todo mundo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Iberê. Bom final Tchau, de semana. Edith, eu só estou respondendo aqui o chat que os relatórios vão ser entregues numa tarefa do Team